Vamos tentar de novo. Esperando o Luiz aí. Aí, Luiz apareceu. Vamos ver se agora vai. E aí, Luiz? Opa, eu acho que foi agora, hein? Agora foi mais rápido, hein? Achei melhor encerrar, porque como a gente gosta de falar muito, aí é tempo Sim, perdido já de live, entendeu? sim, sim. É pedir desculpas ao pessoal, essas questões aí de Normal. internet, né? É normal, né? E aí, Luiz, agora tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Show. Então, queria dar boa noite aí pro pessoal que está participando na live com a gente. Hoje, o tema são os desafios da fiscalização ambiental. Primeiro, vamos às apresentações, né, Luiz? Se apresente aí, por Sim. favor. Boa noite, pessoal. Quem não me conhece aí, eu sou Luiz Carlos, né? Sou engenheiro químico, tenho mestrado na área de química voltado para a área ambiental, pós na área de segurança, né? Voltado para projetos industriais, atuo aí como engenheiro, engenheiro químico, engenheiro de processos, né, há bastante tempo, e também tenho bastante experiência na área de consultoria, né, consultoria na área ambiental, consultoria de projetos, e acho que é isso. Também tenho uma atuação como docente, né, em cursos técnicos, né, de graduação e pós-graduação, em áreas de meio ambiente, área de engenharia, né, e também na área de energia, né, até um projeto aí que eu divido com o Vinícius. Isso aí, Luiz. Eu sou o Vinícius, sou analista ambiental. Na verdade, sou biólogo, né? Trabalho como analista ambiental lá na Prefeitura de Caxias. E, mais especificamente, eu atuo no setor de fiscalização de lá. Então, por isso, a proposta de trazer esse tema. Era um tema que já pediam para a gente, que eu já tinha comentado isso em outras lives, e a gente decidiu trazer agora, né? Eu e o Luiz, a gente tem uma parceria longa aí, a gente oferece alguns treinamentos, alguns cursos pela Ecociência, e é isso. E vamos falar hoje sobre fiscalização ambiental, os desafios. Eu conversei com o Luiz e a gente alinhou, a gente achou interessante dar os dois pontos de vista. Então, a ponto de vista do Luiz, que é o parte da consultoria ambiental, que é o empreendedor que precisa se preparar para a fiscalização, e também o meu lado, que atuo no órgão público fazendo a fiscalização. É isso, Luiz? Isso mesmo, Vinícius. Então, começa aí Eu, falando sobre um pouco de histórico do desenvolvimento da fiscalização ambiental através das leis, Luiz. isso, a gente trouxe aqui, né, a gente tenta sempre trazer aí informações para quem está nos acompanhando, né, quem atua na área ambiental, né, e a gente foi buscar, né, marcos legais aí que surgiram no Brasil, né, o foco sempre aí no Brasil, que reforçaram a atuação aí da fiscalização ambiental, né. Então, o primeiro marco histórico, assim, foi a criação da Política Nacional de Meio Ambiente, né, a Lei 6.938 de 1981. Ela foi assim o primeiro grande marco, né, da área ambiental no país, né? Depois disso, a gente teve, já em 89, a criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né? Eu confesso que eu não sabia que o nome do IBAMA era esse, né? Mas é o famoso IBAMA, né? Que é o nosso órgão maior, que surgiu justamente com a função de fazer executar a política nacional de meio ambiente, né? E cuidar da preservação, conservação, do uso racional, da fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais, né? E falhou aí, Vinícius? Não.
Pode ir. Deixei aqui rapidinho. Pode ver? Além disso, né, na década de 80, a gente tem outros grandes marcos, né, que vieram aí favorecer a atuação da questão da fiscalização ambiental. Foi a criação do SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, onde estão pendurados aí todos os órgãos ambientais, né, estaduais, municipais, né, e a criação do próprio CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né. Além disso, né, outra lei que tem essa é bem importante na área de fiscalização é a Lei Complementar número 140 de 2011. Eu pulei aqui também a Lei de Crimes Ambientais de 98, né, que também é uma ferramenta aí de quem atua com fiscalização ambiental, né? Mas aí veio a Lei Complementar número 140 de 2011, né, que ela justamente atribuiu aos órgãos, né, ambientais a forma de condução, né, atribuiu as funções dos órgãos ambientais e a forma de condução do poder de polícia ambiental, né? Então, acho que é uma lei muito importante aí no cenário, né? Sim. A fiscalização ambiental, na forma prática, né, é um dever que a administração pública, que os órgãos públicos, o Estado, né, tem que cumprir, né? E isso é uma forma de controlar, né, atividades potencialmente poluidoras, utilizadores de recursos naturais, e isso visando a proteção do meio ambiente para a coletividade, né? E aí o órgão público ele faz isso através do poder de polícia administrativa, que é um poder que você acaba limitando direitos do cidadão, né? Então você pode restringir determinada atividade em determinado lugar, você pode fechar uma atividade se tiver risco, né? Então você acaba por restringir direitos, né? Então isso faz o poder de polícia. E você citou aí a Lei Complementar 140, que eu acho muito importante, porque ela definiu competências. Então, assim, uma dúvida geralmente tenho do lado do empreendedor, né? Quem pode fiscalizar a minha empresa, né? Então, assim, Sim. Só pode fiscalizar quem tiver a competência legal para fiscalizar, ou seja, quem a lei definir que pode fiscalizar, né? Então, por exemplo, os órgãos ambientais podem fiscalizar, né? Dentro dos órgãos ambientais, não é todo mundo também que pode fiscalizar. Então, por exemplo, eu sou analista ambiental lá na Prefeitura de Duque de Caxias. Se eu estivesse atuando no licenciamento, eu não posso fiscalizar. Eu poderia fazer uma vistoria visando seguir com o processo de licenciamento, né? Isso. É mais uma vistoria. Pode ser acordado, né, combinado com o empreendedor. O empreendedor está te esperando, ele vai te receber bem, porque isso depende do processo dele de licenciamento andar. Mas a fiscalização ambiental, o agente que vai fazer a fiscalização, ele tem que estar nomeado, né, ele tem que estar lá com a portaria que ele tem o poder de polícia administrativa. E aí ele vai estar empossado desse poder e ele pode fiscalizar, né? E, enfim, isso é a competência legal. Em relação ao meio ambiente, geralmente são os órgãos ambientais que fazem esse trabalho. A DPMA, que é a Delegacia de Polícia Militar do Meio Ambiente, né, um segmento da Polícia Militar que trata de meio ambiente, né? E também, se eu não me engano, a Capitania do Esporte também faz fiscalizações ambientais nessa parte costeira e marítima, né? Isso. Dito isso, dando essa introdução aí... Vinícius, a doutora Érica, né, uma advogada Sim. amiga nossa, ela está contribuindo aí na live, né, falando que trata-se de um poder discricionário, né, deve ser o termo usado aí no meio jurídico, né, para essa atuação, né. Isso. Não sei se eu vou falar o juridiquês correto, né, mas discricionário é que a administração pública tem alguma liberdade de agir, né, diferente de um poder vinculado que está restrito à lei, né? Então, por exemplo, o discricionário, que a gente vai falar mais para frente, a lei diz que determinada infração precisa ser multada.
Isso é vinculado, né? Mas a multa pode ser de 1 milhão a 50 milhões. Aí eu que vou decidir de acordo com o potencial, enfim, aí isso vai ser discricionário, né? Depois comenta aí se está certo. Bom, para o próximo tema, Luiz, a gente botou aqui na nosso roteiro, que é como é que uma empresa se prepara para a fiscalização ambiental, que seria o ponto de vista do empreendedor, né? Da consultoria ambiental. Não, então, a consultoria ambiental, né, ela pode atuar, né, justamente preparando, né, a empresa, né, para uma possível fiscalização, né, que pode ocorrer, como você disse, né, sem ter um agendamento, né, pode ser originado por uma denúncia, né, ou até mesmo, né, para verificar se não está tendo nenhum crime ali, crime ambiental sendo cometido. Então, a consultoria entra justamente para preparar, né. E como é essa preparação, né? Fazendo com que a empresa, né, ela atenda, né, todas as condicionantes da licença ambiental, né, a qual a empresa está vinculada, né, a atividade da empresa, né, o atendimento dos requisitos legais também relacionados à atividade, né, da empresa, né, não somente os que constam na licença, né, nas condições da licença, né. E um item que eu acho que vem ganhando força aí dentro das empresas, né, principalmente das grandes, médias e grandes empresas, é o monitoramento, né, das obrigações legais do empreendedor, né, da empresa, né, porque pode ocorrer uma mudança, né, na legislação, né, uma atualização de uma legislação, e a empresa ela tem que estar monitorando isso e acompanhando, né, porque ela tem que seguir o que tiver de mais atual em legislação, né, no atendimento de legislação. E aí, esse monitoramento, hoje existe inclusive softwares, né, que fazem esse monitoramento, né, e permitem esse fácil acesso para a empresa, né. Legal. Esse é um ponto. Eu colocaria um ponto aí, já nessa perspectiva do lado de cá, né, do órgão público, que seria a empresa criar um protocolo para atendimento da fiscalização, né? Que isso é uma nas ações de fiscalização que eu participo lá na Prefeitura de Caxias, a gente tem alguns embaraços que acabam acontecendo por simplesmente uma falta de protocolo da empresa, né? Então é bom criar um procedimento interno da empresa para saber como se comportar quando chega a fiscalização, que é meio que uma surpresa, né? E é uma coisa que nunca é bem-vinda, né? Você nunca vai estar satisfeito que a fiscalização entrou lá. Então, e aí, geralmente, a primeira pessoa que a gente aborda é o porteiro, né? O pessoal da portaria ou da segurança, né? E quando esse protocolo não está definido, fica um pouco perdido, né? Então, acontece de não saber quem acionar. Às vezes, quem deveria ser acionado não está almoçando, saiu, está em reunião, né? Então, precisa ter alguém para receber aqui, precisa ter um procedimento bem estabelecido, porque lembrando que você causar qualquer embaraço para fiscalização já é um crime ambiental previsto em lei, né? Então, quando a gente chega lá e ninguém recebe a gente fica na porta e passa 30, 40, 50 minutos, já é um embaraço, né? É claro que existe um bom senso, tem que existir um bom senso, mas a empresa também precisa estar preparada para esse tipo de situação, né? Isso mesmo. E fala aí, Luiz. Não, além disso, né, Vinícius, um outro ponto, né, nas empresas onde eu atuei, né, prestando consultoria ambiental, né, eu sempre orientava que a empresa tivesse, né, em arquivo, né, uma pasta, né, com toda a documentação, né, de licenciamento, né, que pudesse, né, comprovar, né, no caso de uma fiscalização ou até mesmo de uma vistoria, né, do órgão ambiental, a empresa que está passando aí pelo licenciamento ou renovação da licença, ter essa documentação de fácil acesso, né. Além disso, né, item condicionante de licença, né, ter a licença ambiental, né, isso exposta num local, né, de fácil acesso, né, e todas as páginas da licença, né, não somente a capa da licença, para que todos tenham conhecimento, né, da licença, da sua validade, dos itens que a compõem.
Então, isso tem que ficar... Geralmente, eu orientava as empresas onde eu atuei, né, de ter um quadro acrílico, né, onde colocasse, né, toda essa documentação, não só a licença, outros documentos, né, como alvará, né, de funcionamento, enfim, uma série de documentações que são importantes, né? Então, isso tem que estar disponível, né, para fiscalização. Sim, existe um bom senso do lado da fiscalização também, porque, às vezes, o lugar que a gente vai fiscalizar não é a sede da empresa, né? Pode ser uma obra, um lugar de serviço administrativo, né? Ou melhor, operacional, né? Que não é o serviço administrativo. E aí os documentos podem estar lá na base, né? Na sede, enfim, onde ocorre realmente o administrativo da empresa. Então, existe um bom senso de também se dar um prazo, se a pessoa não tiver ali com todos os documentos que for necessário, você dá um prazo para a pessoa, deixa um auto de notificação, né, alguma coisa do tipo, formal, e a pessoa tem um prazo lá para comparecer no órgão público e levar toda essa documentação, né? Com exceção da licença, que é uma condicionante, geralmente da licença, ter a cópia lá no local, mesmo que seja uma obra, né? Isso é muito comum não ter, porque a obra é uma coisa muito grosseira, né? É muito arranjada e tal, e geralmente o pessoal esquece desses detalhes de documentos, né? Isso, isso. E aí eu trouxe para cá para a live, né, alguns pontos, né, que do ponto de vista, né, da consultoria ambiental, quando você chega, né, para prestar esse serviço, que os que são os mais comuns, né, de acontecer, né, e que são aí cabíveis, né, de questionamento, uma fiscalização, né. O primeiro deles, né, é a operação da atividade sem a licença, né. Isso aí é muito comum, né. A empresa se instala, começa a operar, né? E depois é que vai procurar saber, né? Tem que ter licença para operar, não sabia, né? Enfim, esse é um ponto muito comum, né? Que ocorre, né? Outro ponto é a empresa ter a licença, mas a licença já ter expirado, né? Ter vencido a licença, né? E aí a empresa não deu entrada na renovação, né? Ou no pedido de extensão, porque também é uma outra vertente, né? A empresa, caso ela não tenha tido mudança, né, na sua atividade, né, nenhum impacto adicional, ela pode solicitar ao órgão ambiental também a extensão, né? E aí por um prazo determinado pelo órgão, né? Mas o processo é similar à renovação, né? E ela, se ela não tiver, né, um protocolo que ela deu entrada nesses pedidos, né, ela também é cabível aí da fiscalização, né? Outro ponto, né, que é muito comum, né, ver o descarte, né, de forma irregular de resíduos, de efluentes, né? Então a empresa está lá operando, né, mas às vezes até tem a licença, né, mas não está seguindo, né, uma condicionante da licença, está descartando de maneira inadequada, ou também tendo alguma emissão de alguma substância poluente, né, na atmosfera sem passar por um equipamento de controle ambiental, né? Então, é um outro ponto comum, né? Além disso, né, eu somaria aí ter, né, esse sistema de controle, né, sistemas de segurança também, né, que até foi uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes daqui da live, né, porque essa área de segurança e meio ambiente, elas caminham sempre juntas, né? Então, quando a gente faz uma auditoria, né, uma vistoria, a gente vê itens relacionados à questão ambiental, mas também há itens relacionados à questão de segurança, né? E às vezes a empresa tem, né, mas estão vencidos ou não estão aptos ao funcionamento, né, quando necessários, né? Então, um exemplo que eu dou, né, até nos cursos de treinamento, a empresa tem lá a estação de tratamento dela de efluentes, né, operando, só que ela não consegue enquadrar o efluente final no requisito lá na lei ambiental, né, de lançamento de efluente, né, do município, do estado, ou até mesmo a lei federal. Então, assim, não adianta ter o equipamento, né, o sistema, né, mas ele tem que conseguir, ele tem que estar apto e ele tem que conseguir adequar aos itens, né, às condicionantes da licença e aos requisitos legais aplicáveis, né.
E além disso, né, aí um ponto que até a gente conversou também, né, foi a questão, né, do enquadramento da atividade da empresa no zoneamento territorial, né? Isso é uma coisa muito comum, né? A empresa, ela se instala, né, ela começa a fazer toda a instalação, né, às vezes até começa a operar e aí vai ver no zoneamento que não poderia estar instalada ali naquele local, né? Às vezes é uma área urbana, né, que tem uma área residencial, onde não pode ter ruído, onde não pode ter emissões, né, e enfim, e a empresa só vai ver isso depois, né, então isso é muito comum, né. O colega aí, o Douglas, que estagiou com a gente lá na secretaria, colocou também de manter o telefone atualizado da empresa. Ele penou lá E bastante para ligar para as empresas, entrar em contato. Então, é importante também, né? isso aí tem, da condicionante da licença, manter os contatos atualizados, né, junto ao órgão, né, o municipal ou Sim. estadual, né, para que no caso, né, de um contato, né, você tenha isso. E isso é muito comum, né? Às vezes o contato, né, uma pessoa dentro da empresa, né, um gerente, um diretor, ele sai da empresa e o contato continua sendo ele, né, lá no Sim. registro do órgão, Isso né? acontece muito também com consultoria, tá, Luiz? Não é o ponto aqui de discussão da nossa conversa, mas aí a consultoria pega o processo, depois, obviamente, sai, né? E fica lá o contato eterno da consultoria no processo. Enfim, Isso, é isso mesmo. só um parênteses. Um último parênteses aqui nesse tema é que também, aproveitar aí também a colega advogada que tem aí, né? Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Então, isso está fora de cogitação e é o que mais o pessoal faz durante a fiscalização. Podemos ir para outro tema, Bom. Luiz? Vamos passar para o próximo, vamos lá. O próximo que a gente combinou aqui foi formas de fiscalização. Então, eu vou falar aqui algumas formas e vou enumerar aquelas que eu participo lá na Secretaria de Caxias. Então, uma primeira forma que ganhou mais destaque, aí, começou a surgir, é o chamado pós-licença, que é você acompanhar as empresas que já foram licenciadas, que já emitiram a licença, e você tem uma equipe fazendo o acompanhamento dessas empresas no sentido de se elas estão cumprindo as condicionantes que estão ali na licença, né? Isso a gente faz lá em Duque de Caxias, onde eu trabalho. A gente não está acostumado a falar com todo mundo assim, que é no Rio, né? Município do Rio de Janeiro. Isso, é. A segunda forma é demandas de terceiro, a famosa denúncia. Então, a gente recebe denúncia da população sobre determinadas ocorrências. Então, por exemplo, a gente recebe muita denúncia lá de poluição sonora, corte de árvore, aterros, né? Fazendo algum aterro para construir alguma coisa, resíduo, né? Disposição de resíduo irregular, enfim, são algumas das mais comuns lá, né? E a gente também recebe esse tipo de denúncia do Ministério Público, né? Então, esse canal com o Ministério Público, ele se tornou muito facilitado. Então, as pessoas ou acionam direto o Ministério Público, ou quando vê alguma dificuldade de acionar o órgão municipal, estadual, federal, depois recorre ao Ministério Público para ter aí a sua solicitação, sua denúncia atendida, né? E é uma forma, até vou abrir um parênteses aqui, é uma forma até interessante, não querendo jogar todo mundo corra para o Ministério Público, só em último caso, né? Mas a realidade é que quando chega uma solicitação do Ministério Público dentro do órgão público, o pessoal dá uma coçada para resolver, né? Enfim, fecha o Ok. parênteses. E as outras duas formas, eu vou citar aqui só para cada abrangência do tema, mas a gente não tem essa experiência lá em Caxias, que é o monitoramento, é você fazer algum trabalho de monitoramento contínuo. Então, por exemplo, aqui no Rio, o INEA tem o Olho no Verde, que é um monitoramento por satélite para pegar desmatamentos. Então, o sistema lá roda software lá e ele vai emitindo os alertas
e aí a galera lá vai fazendo filtros, e aquilo que for, de fato, identificado como relevante, vai a campo fiscalizar, né? E, por último, integração e parcerias. Então, um determinado órgão pode buscar outros órgãos. Geralmente, isso vem de hierarquia maior para baixo. Então, por exemplo, esse olho no verde do INEA, quando tem algum desmatamento lá em Caxias, eles mandam um e-mail para a gente solicitando que a gente possa ir no local para que eles não tenham que se deslocar lá do centro do Rio até o município de Caxias. É claro, se fosse um desmatamento muito absurdo, é claro que eles têm a demanda para fazer isso, mas quando é algo mais menor, de um potencial menor, eles repassam para a gente e a gente vai lá dar uma olhada, né? Vinícius, Só para... Fala, pode só falar. tem uma pergunta, vou aproveitar aqui. Sei que no final a gente vai abrir para perguntas, mas o Sérgio, nosso amigo Sérgio, está participando aqui da live, até agradeço. E ele está perguntando que o patrulhamento ambiental ajuda na fiscalização? Sim, então, bom, até eu acho que a pergunta foi num bom momento, e como eu entrei nessas formas de fiscalização, eu posso falar um pouco como é que a gente se prepara lá na fiscalização, né? Então, quando vem uma demanda, a gente faz uma preparação básica, né, para pesquisar o local, pesquisar a forma de acesso para a gente chegar mais rápido e não perder muito tempo, né? A gente precisa alinhar antes com a equipe o escopo de trabalho, então, para saber qual vai ser a demanda que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se for poluição sonora, a gente precisa estar com todos os nossos documentos formais, né, de poluição sonora e tal, que a gente precisa estar com o decibelímetro, né? Enfim, a gente geralmente faz imagens históricas pelo Google Earth, é uma ferramenta bem útil, que a gente consegue ver por satélite o local. Isso é muito bom para quando a gente vai fiscalizar algum desmatamento, algum empreendimento, porque aí a imagem histórica, você consegue ver se tinha vegetação ali antes do empreendimento ou não. E aí depois, se você abre o processo e o processo não tem autorização de supressão de vegetação, é um problema. E aí pode ser autuado, né? Isso. E muito importante você analisar o processo, se tiver um processo, né? Antes de sair para campo, para você ter noção. Você pode pegar plantas da empresa ali, né? Para você ver a estrutura, ver a localização, né? E um ponto muito importante aí que o Sérgio perguntou, que é ter um apoio policial, né? Porque, como a gente já comentou aqui, a fiscalização é uma coisa que não é muito bem-vinda, né? Então, acaba sendo uma relação com bastante atrito, né? Então, de vez em quando, aparecem uns caras muito valentes e querer me encarar é fácil, e agora encarar o policial é mais difícil, né? Então, por exemplo, o patrulhamento ambiental é importante estar acompanhando a equipe de fiscalização. Lá em Caxias, a gente tem o apoio da Guarda Municipal Ambiental, que sempre acompanha a gente, né? E também a fiscalização pode solicitar a participação da Polícia Militar, né? Que no caso lá da gente, a guarda que acompanha a gente não é armada. A Guarda Municipal de Caxias ainda não é armada. Tá? Mas se a gente quiser, supre a nossa necessidade, que a gente não lida com conflitos muito grandes, né? Mas a gente pode solicitar a PM também para apoiar as nossas ações. Nesse sentido, pode falar. Imagino quando vai num local, né, de difícil acesso, né, uma área que você tem aí até notícias de que pode ter grupos armados, né, uma comunidade, por exemplo, né, isso aí deve ser mais complicado, né, e aí sim, exatamente. A polícia, né, militar é necessário, né, se faz necessário. Com certeza. Então, área de risco, eu me nego aí, entendeu? Se for uma demanda de fiscalização, isso é uma questão complicada, porque o órgão público não pode negar a sua responsabilidade de fiscalizar, de combater crimes ambientais. Mas eu não vou me colocar em risco
entendeu? Então, quando vem uma demanda para uma área de favela, uma área de risco, eu me nego aí e passo isso formalmente para os meus superiores, né? E Sim. quando realmente é uma área, e a gente só faz isso em área muito complicada, realmente, e aí a gente encaminha a demanda para o CEPAM, que é o grupamento da Polícia Militar, que tem sua delegacia de meio ambiente e eles agem nessas localidades. É claro que ninguém quer ir para esse problema, mas eu não vou para esse problema sem um colete, sem não tenho conhecimento, não sou formado em área de segurança para poder saber entrar numa área de risco. Então, quem tem que entrar é a polícia. É claro que talvez a polícia precisa do apoio do meio ambiente, mas que a polícia entre primeiro, resguarde a nossa segurança e a gente entra depois. A gente já fez algumas operações lá com a entrada do caveirão em favela. Enfim, e aí não é uma coisa muito agradável, né? E para finalizar esse assunto... Para quem não é do Rio, né? Caveirão boa. É tão comum, né, para gente? Caveirão é um veículo, tanque de guerra, blindado, para subir a carro favela. blindado da polícia que ela, quando vai entrar em áreas de risco, né, no Rio de Janeiro, ela usa esse carro, né, esse carro blindado, né, e aí ele foi apelidado É conhecido como Caveirão, né? Isso. E aí, Vinícius, mas assim... Tem o símbolo da caveira, né? Enfim. Isso. Mas aí eu queria até, Vinícius, aproveitar, porque assim, a gente está falando aí, até aproveitando a tua experiência lá em Caxias, né? Que é um polo industrial, a gente tem um polo industrial grande em Caxias, né? Uma área com vários problemas ambientais. Acho que o Luiz caiu. Voltou. Voltou. Então, Vinícius, a gente pensar a nível do país, né, a nível federal, né, a gente tem órgãos, né, que fazem essa fiscalização, por exemplo, na Amazônia, né, desmatamento na Amazônia, e essas unidades, a gente estava conversando até um pouquinho antes, né, eles têm, inclusive, porte de arma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Estou lendo aqui uma pergunta do Yuri. Na vistoria para dar o parecer da emissão de licença ambiental, o licenciador vai junto com o fiscal? Não necessariamente. Lá, de vez em quando, a gente... Não. Lá, de vez em quando, a gente chama o pessoal do licenciamento, porque o processo de licenciamento, às vezes não, né? É um processo muito moroso, muito demorado. E aí o processo fica na mão daquele técnico muito tempo. Então, o melhor cara para conhecer a empresa vai ser o cara que licenciou. Então, às vezes, a gente chama ele para uma determinada empresa, sei lá, uma empresa muito grande, entendeu? Que vai demandar muito tempo. Então, para a gente otimizar, às vezes a gente chama o cara que licenciou, o técnico que licenciou, né? É claro, se for do nosso órgão, né? Ali de setor para setor é fácil, e aí você chama ele para ir com a gente. No caso, vou deixar mais para frente isso. Se for de outro órgão, isso é muito difícil, que existe um grande abismo entre os órgãos. Mas isso eu deixo para falar um pouquinho no final, né? E o Luiz falou dessas áreas remotas do país, que onde você tem um domínio muito grande da indústria madeireira e da indústria agropecuária, que são verdadeiras máfias, grileiros de terra, né? Que vão desmatando a Amazônia e vão destruindo tudo e destruindo todo mundo que se opõe. Então, se você jogar na internet aí, você vai ver diversos conflitos com o IBAMA, enfim, que combatem essas atividades, e o fiscal do meio ambiente do IBAMA é o único que tem porte de arma. Então, para você ter a noção do conflito que a fiscalização, no caso federal do IBAMA, precisa enfrentar, realmente uma verdadeira guerra. Então, precisa ter porte de arma, né? Isso é uma coisa inimaginável para mim, não vivo essa realidade, né? Para finalizar esse desafio aí, Luiz, da abordagem, né?
porque a fiscalização é uma coisa difícil, né? Uma relação difícil, que ninguém quer ser fiscalizado, é importante o fiscal também ter uma abordagem amistosa. É comum você ver fiscais muito prepotentes, vamos dizer assim, uma coisa de autoridade, né? E aí vem com um pé na porta e tal. E, por exemplo, quando você fala isso, faz uma fiscalização na esfera municipal, você lida com pequenas empresas, né? Você vai fiscalizar um lava-jato que lava 1, 2 carros por vez. E que, às vezes, é uma pessoa que poderia ser meu pai, meu avô. Como é que tu chega numa abordagem ríspida, absurda, como se você entrasse numa fiscalização para combater, por exemplo, a indústria madeireira? São completamente diferentes e a abordagem tem que ser completamente diferente também. Luiz, vamos para o próximo tema, que a gente já acabou entrando um pouco, que são os desafios da fiscalização, né? Então, a gente já falou aí de dois, que é essas áreas de risco e áreas remotas, né? Que são áreas sem dono, sem lei, né? E que você tem esses maiores desafios aí, né? Inclusive com ameaças aos fiscais, né? Sofrem ameaças. Um outro desafio que é muito... Todo mundo já sabe, está careca de saber disso, né? Que é a pequena quantidade de agente de fiscalização para a demanda, né? Isso eu, às vezes, me preocupo com esses discursos muito comuns para saber se é uma desculpa ou se realmente é um problema que está generalizado. Eu acho que na fiscalização é um problema generalizado, né? Por exemplo, lá em Caxias, vou citar o exemplo que eu posso citar, né? Que é onde eu trabalho. Lá em Caxias, somos 2 fiscais que vão para a rua, né? Então, Caxias, o município de Caxias, no Rio de Janeiro, tem 467 mil quilômetros quadrados. Então, você vê aí um fiscal para cada 230 mil quilômetros quadrados. No pós-licenciamento, que é essa fiscalização mais de condicionantes, de licença, são 3 pessoas. Então, no total, na fiscalização, lá são 5, que é um número muito pequeno, né? Isso é um problema generalizado para todos os órgãos ambientais em relação à fiscalização, né? Um outro problema que a gente enfrenta bastante lá é quando a fiscalização esbarra em questões sociais. Então, por exemplo, conhecimento nosso também que as nossas cidades crescem desordenadamente, né? Só que quando a gente está num centro urbano, que não tem mais para onde crescer, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no município aonde eu moro, não tem mais para onde crescer, né? Só dá para crescer para cima. E aí, quando você vai nessas áreas mais periféricas, você vê como é veloz o crescimento urbano desordenado. Então, lá na Secretaria de Caxias, a gente lida muito com construção de residências irregulares, junto com o pessoal do urbanismo, né? E isso é um problema muito grave, porque você atinge um problema social e a sociedade, a população, acaba ficando contra você. Então, a gente tem que entrar em áreas para derrubar casas, entendeu? E eu não quero entrar em lugar nenhum para derrubar casa. E aí você, às vezes, a demanda tem que ser cumprida e você entra com todo esse aparato e é óbvio que vai dar problema. É gente que sobe em cima de casa, é gente que bota criança dentro da casa, entendeu? E cria um conflito muito difícil de ser resolvido. Essas áreas mais remotas, que a indústria madeireira trabalha, você acaba... aquela atividade ali irregular, né, acaba gerando trabalho para as pessoas que estão ali. Então, quando o IBAMA chega e desmonta um aparato desse, ele vai acabar com o emprego das pessoas naquela região. Isso você atinge um problema social e a sociedade acaba ficando contra a fiscalização. E, para finalizar, uma última situação que eu vejo também que é muito difícil as pessoas entenderem é, por exemplo,
quando tem construção irregular de residência em beira de rio, as nossas cidades cresceram desordenadamente, né? Então você tem esse tipo de situação aos montes nas nossas cidades. Só que hoje a gente tenta coibir. Como é que tu vai coibir um cara que está construindo uma residência na beira do rio, sendo que o cara do lado já tem a residência dele lá? Entendeu? Então isso é difícil entrar na cabeça das pessoas. As pessoas acham que você está fazendo de perseguição e também causa muita dificuldade para você solucionar esse tipo de problema através da fiscalização ambiental. E, nesse ponto, a gente pode entrar na questão da educação ambiental, que é muito importante para reverter essas ideias que existem na cabeça das pessoas. Né? Sim, sim, verdade, Vinícius. Verdade. Não, você tocou em pontos aí importantíssimos aí, né? Eu acho que é um dilema aí, eu acho que você, como profissional que atua aí pelo lado da fiscalização, né? A gente tem que fazer cumprir a legislação, né? Claro, não permitir, né, que um crime ambiental ocorra, né? Mas tem toda essa questão social por trás também envolvida, né? E isso aí realmente é uma questão muito complicada, ainda mais no país hoje onde a gente vive, né? Eu lembro que na última live você trouxe aí um dado aí de uma pesquisa recente, né, falando de como a nossa população pensa com relação à questão ambiental, né? Então, isso me chamou muita atenção, né, e tem feito parte aí até das minhas conversas e discussões aí, e eu sempre cito essa pesquisa que você trouxe na última live, né? Sim. É um problema de conscientização, né? E a educação Conscientização. ambiental, ela ataca exatamente isso. O Sérgio colocou aí que um órgão repressor é mal visto pela população, sempre vai ser. Por isso que a fiscalização sempre vai ser. A maior, não sei se eu vou generalizar demais, mas a fiscalização é uma atividade repressora. Né? Sim. Então a fiscalização sempre vai agir. Aí tem que ter. O órgão fiscalizador pode acionar a educação ambiental para agir também, não somente de forma repressiva, né? Mas a fiscalização tem as suas atividades repressoras também. E aí a gente pode falar das sanções que eu coloquei Sim, aqui, sim. que eu coloquei achei legal aqui colocar, porque às vezes existe uma barreira muito grande para as pessoas compreenderem essas ações, né? Então, quando o órgão ambiental aplica uma sanção, tem que ficar claro para a pessoa, para o infrator, né, a motivação daquela sanção, né? E também tem que ter isso formalmente, né? Tem que ter um auto de constatação, de notificação, né? Enfim. E também tem que ter uma base legal. Então, não existe crime se não tiver previsto em lei, né? Então, tem que ter essa base legal. Né? Isso falando de forma... Tem vários outros requisitos jurídicos, vamos dizer assim, mas vamos citar esses por enquanto. E aí, dessas sanções que causam mais embaraço lá, mais atrito, que eu resolvi trazer, são as multas, obviamente, ninguém quer ser multado, né? E também as interdições e embargos, né? Então, existe um pensamento muito comum de que você precisa ser advertido para depois ser multado, né? Não é claro, se for por bom senso, é claro que uma determinada infração com baixo potencial é desproporcional. Às vezes você dá uma multa, né? Enfim, mesmo que ela esteja prevista em lei, pode ser desproporcional você dar uma multa. A pessoa que, sei lá, não tem o manifesto de resíduo daquele mês ali em mãos, você não vai multar uma pessoa por conta disso, né? Então você tem um bom senso, mas não necessariamente precisa receber uma advertência para depois ser multado, né? Você precisa receber um auto, você precisa ter um auto de constatação, a fiscalização precisa ir lá, constatar um problema, formalizar isso num auto e isso depois vai gerar uma multa.
a multa também não pode ser gerada do nada sem um auto de constatação, sem alguma evidência de que aquilo foi constatado, né? E aí, nessa questão da multa, a gente entra num outro mérito que eu achei interessante trazer, que é a gente tem conhecimento aí, uma coisa genérica, todo mundo sabe, que as multas ambientais no Brasil não são pagas. Então, você tem números aí de 1%, 5% das multas que são pagas, né? E eu fiz um levantamento aqui de alguns dados, não consegui pegar dados tão atuais, mas, por exemplo, em 2017, o IBAMA, claro, uma infração ambiental, um crime ambiental, ele vai passar por todo um rito processual, né? E isso vai ser, não vou saber falar o juridiquês correto aí, mas existe um rito processual definido em lei que o órgão precisa seguir, porque você tem que dar direito ao contraditório, à ampla defesa, enfim, tem recursos, né? E aí, geralmente, os crimes eles têm um prazo de validade. Se esse rito processual não conseguir chegar ao seu final dentro do prazo, o crime prescreve, ou seja, não existe mais crime, né? Então, em 2017, o tempo desse rito processual das infrações pegas pelo IBAMA era de 3 anos e 6 meses, sendo que o prazo para prescrição era de 3, passou para 5. Né? E teve época, lá em 2012, 2013, que o tempo médio era de 5 anos. Então, a maioria dos processos, eles são prescritos. Né? Então, a multa nunca vai ser paga. O crime foi prescrito. Né? E um outro problema que eu vejo, e aí isso é uma coisa mais escondida, que só sabe, só tem conhecimento, geralmente, quem vive a realidade dentro do órgão público, é que o dinheiro que é captado pelas multas, ela não retorna para o órgão ambiental. Então, acaba existindo um descompromisso do órgão ambiental com as multas. Né? Ou seja, o órgão ambiental vai lá, pega a infração, faz tudo o que tem que fazer, multa, mas esse valor da multa ele é desinteressante para o órgão ambiental, porque não reverte para ele. Por exemplo, isso deve mudar constantemente, eu não acompanho tanto essas legislações específicas, mas, por exemplo, as multas por IBAMA, 80% ia para o Tesouro Nacional, 20% para o Fundo de Meio Ambiente. E o Fundo de Meio Ambiente ele vai financiar projetos, não vai manter a máquina pública. Ele não Sim. usa para pagar pessoal, não usa para pagar equipamento que a gente precisa na fiscalização, não usa para pagar combustível do carro para a gente ir fazer a fiscalização, entendeu? Então, isso é um cenário que, às vezes, as pessoas não têm essa noção. Vinícius, aí falando até dessa questão aí das sanções, das multas, né? Eu busquei aí também para contribuir para um acidente aí que foi um dos maiores acidentes ambientais, né, que ocorreram nos últimos anos no Brasil, né? Que foi o acidente lá em Mariana, né, da Samarco, né? E logo em seguida a gente teve em Brumadinho, né? E no acidente lá, né, de Mariana, né, o órgão ambiental, né, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, a SEMAD, né, ela aplicou em multas, né, para a Samarco, né, um total de 104,9 milhões, né? E até janeiro desse ano, né, janeiro de 2020, a Samarco havia pago 99,3. Então, ela havia quase quitado aí todas as multas, né, que foram atribuídas ao acidente ambiental de Mariana, né? No entanto, né, aí a gente até estava conversando um pouco também antes da live, né, o IBAMA, né, como órgão federal, né, e também foi envolvido aí por conta do acidente, que foi um acidente que teve dimensões aí, até, eu vou dizer, não só ficou só ali contido em Mariana, em Minas, né, mas ele chegou a afetar até outros estados, né, a lama, né, gerada pelo acidente chegou até o Espírito Santo, né, as praias no Espírito Santo. Então, isso aí foi um acidente que saiu da esfera estadual, né? Isso aí passou para outro estado, né? Então, o IBAMA atuou
e ele colocou também algumas multas, né, e multas num montante muito maior ao do órgão de Minas Gerais, né, e nenhuma dessas multas haviam sido pagas até janeiro desse ano, né, e aí já soma um montante aí na ordem de 250 milhões. Então, você vê, né, que a gente está falando aqui de acidente numa proporção menor, né, e aí uma grande empresa, né, por trás que está a Vale, né, e não arcar, né, com todas as sanções, né, com todas as multas que ela recebeu, uma empresa menor aí vai ser mais difícil ainda, né. Em contrapartida, né, que a Vale fez, né? Ela investiu muito na imagem dela, né? A gente viu até anúncios no horário nobre na TV, né? Porque hoje a gente sabe que o maior ativo de uma empresa é a sua imagem, né? E somado a isso, ela criou uma fundação, a Fundação Renova, né? Onde ela investe em pesquisas até para diminuir o impacto ambiental causado, né? Mas não vai compensar, né, todo o dano ambiental causado. Sim. Luiz, então a gente já está entrando aí nos últimos 10 minutos. Ok. Vamos, vamos responder aí algumas perguntas do pessoal. Sim. Aqui a Alexandrina Souza já tinha feito uma pergunta lá em cima sobre a questão de a polícia acompanhar. Você já tinha respondido, não sei se ela entrou na live depois, né, da tua fala, mas sim, eu acho que você pode responder até melhor aí, né? Sim, a polícia pode, É né, acompanhar. fundamental, é fundamental. Confesso que tem atividades que quando a gente consegue avaliar antes qual é o empreendimento e tal, a gente pode até sem o apoio, porque a gente sabe que vai ser uma coisa bem tranquila. Mas quando é denúncia, que a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? É bom sempre estar com apoio policial, porque é o que eu falei. Você de vez em quando encontra uns valentes, que é fácil ser valente comigo, mas quando você está com apoio policial ali, o cara fica pianinho, né? Então, é sempre bom, é sempre importante para dar esse apoio a uma autoridade para fiscalização, né? E ela mesma, ela fez uma pergunta agora falando da contaminação por posto de gasolina é responsabilidade do município, onde consigo o documento para avaliar se o problema está sendo solucionado, né? E aí eu acho que você também pode aí falar da tua experiência. Posto de gasolina é uma coisa recorrente, né, Municipal. Vinícius? É. Municipal, Posto de né? gasolina é municipal, é. A O gente já fez licenciamento é algumas municipal, né? fiscalizações, já ocorreu do Ministério Público fazer solicitações para a gente fiscalizar postos de gasolina, que também é uma outra atividade que tem muito problema, tem muita máfia ligada a posto de combustível, né? Furto de combustível e tal. E então tem muitos problemas e o Ministério Público já solicitou várias vezes que a gente fiscalizasse os postos. Lá em Caxias é licenciado pelo município, né? Porque o município tem essa competência legal que o INEA delegou ao município, né? Não é todo município que pode licenciar, mas isso é tema para uma outra live, né? Lá Caxias licencia postos, sobre documento para saber se o problema, como avaliar se o problema foi solucionado, geralmente tem que fazer análises de monitoramento de água subterrânea, né? Tem De uma, solo. não vou lembrar agora de cabeça, tem uma NBR sobre remediações de áreas contaminadas, né? Não sei, não vou chutar porque senão posso chutar errado. E, enfim, lá tem todo um procedimento de avaliação e recuperação de áreas contaminadas, e aí tem que seguir esse protocolo. Essa NBR traz um protocolo mesmo. Isso. Teve a pergunta aqui da Karina Sobreira: quais os reflexos vocês esperam do CELCA na fiscalização, né? Aí não sei se você, para mim, essa CELCA ficou. Não sei se você conhece. O CELCA, se a Karina puder colocar aí, é o sistema
de licenciamento, o projeto de lei nova que o pessoal está tentando botar? Fala aí. Explica para a gente aí a CELCA. Eu não sei se ela tá aqui. Ó, ela botou aqui INEA. Eu não tô a par, assim, eu peço até desculpa, a gente pode até buscar aí, né, e depois trazer essa informação aí para você, Karina. Aí eu não tô a par, não sei se o Vinícius está, mas sobre esse CELCA, né? Eu tenho colegas que estão no INEA, né, que a gente pode estar entrando em contato e tá nos dando aí um retorno e eu te passo depois. Sim, O sistema de licenciamento ambiental, ela falou aqui agora. Isso, eu imaginei que fosse isso, mas para não chutar errado, a gente melhor perguntar, né? Então, o sistema de licenciamento ambiental do INEA é eletrônico, né? Existe aí uma tendência que as coisas comecem a migrar para o eletrônico, né? Mas isso ainda é uma grande barreira. É uma grande barreira porque quando você bota todo o sistema online, você aumenta a transparência e a gente sabe também que licenciamento e fiscalização tem muitas questões políticas por trás e que às vezes não são interessantes ser tão transparente, né? O Então, INEA Vinícius, está fazendo eu acho que várias modificações. Se eu não me engano, ele mudou recentemente a lei de crimes ambientais, fez uma atualização, né? Ele está atualizando aí esse sistema de licenciamento. A parte eletrônica o licenciamento digital já vem há muito tempo, né? Que era um problema que só funcionava no aplicativo, não funcionava mais era um no processo moroso, computador. Vinícius. Era um processo moroso. Eu posso falar aí até com experiência, né? O processo de licenciamento junto ao INEA era um processo moroso, né? Burocrático, cheio de papel, e agora a ideia é que isso você ganhe em velocidade, né? Mas, assim, a pergunta dela, eu acho que a gente pode até responder, né? Mesmo não tendo tanto conhecimento, né, desse novo sistema, o impacto para a fiscalização, a gente vê que toda mudança, né, a ideia é que traga resultados positivos, né? Se a gente tem um bom licenciamento, se a gente tem o atendimento das condicionantes, né, dos requisitos legais para aquela atividade, a ideia é que a fiscalização tenha menos problema, né, Vinícius? Com certeza. Tem um ganho, né, nesse processo ambiental como um todo, né? Então, assim, sem conhecer, assim, já falando de cara, a gente espera que tenha aí um ganho, né? Mas isso aí a gente só vai notar na prática, né? Você aí que atua na fiscalização de atividades, isso aí só vai ser visto na prática, né? Se a gente vai ter uma melhoria, eu já vi algumas discussões, né, com relação a essa flexibilização de licenciamento, né? As condicionantes, né? Cada vez mais estão fixando. Eu particularmente não vejo com bons olhos. Eu sou daquela parte da pessoal que atua, mas eu sou mais conservador. Eu acho que quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que ser conservador sempre, né? A gente não pode flexibilizar muito, porque... Nosso tempo está acabando, Luiz. Tem um pouco mais aí de 1 minuto, mas também uma outra coisa que vem surgindo é o licenciamento ambiental automático, né? Enfim, isso a gente deixa para uma outra live que não dá tempo agora. Isso é um tema. A Karina falou que estão sendo implementadas novas medidas com o objetivo de agilizar e simplificar o licenciamento. Eu, sinceramente, não estou por dentro de todas essas novas medidas. A gente vai correr atrás disso e depois a gente traz de novo, a gente discute sobre essa perspectiva. Beleza? Vinícius, eu acho que a gente podia aproveitar esse finalzinho aí, os segundos antes feche. Quem quiser participar, a gente tem um grupo no WhatsApp de consultoria ambiental. Quem quiser participar e que não esteja participando ainda, passa o contato para o Vinícius no final, que aí ele adiciona o WhatsApp. Entra lá, me manda mensagem aí no privada, que a gente vai conversando. Se tiver alguma dúvida também, a gente vai conversando, porque aqui o tempo é limitado, né? A gente só tem 1 hora e o negócio aqui fecha sozinho. Então é isso. Queria agradecer a participação de todo mundo aí. Obrigado mais uma vez, Luiz. Obrigado a todo mundo que participou.
Boa noite para vocês e até a próxima. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.